Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Rapaz, acabou a primeira fase da Copa do Mundo e a pergunta que eu quero fazer bem séria: cadê os apocalipses de plantão que tava falando, nossa, depois do jogo contra Marrocos, meu Deus, o Brasil não vai passar nem da primeira fase. Cadê? Eu só tava esperando aqueles especialistas de plantão que gosta de jogar um pessimismo do caramba depois do jogo contra Marrocos, que o Brasil jogou mal, chegar e postar um vídeo numa thumbnail. O Brasil acabou. O Ancelotti é uma decepção. Vocês esqueceram que o Brasil joga bola. A gente sabe jogar bola. A gente tá um pouquinho longe dos outros? Não, porque realmente a gente tem futebol para apresentar. Ontem o Brasil ganhou de 3-0 da Escócia, fazendo a sua melhor partida, mostrando o poder ofensivo do Brasil. Vou ser sincero a respeito desse pessimismo que a galera tá a respeito da seleção brasileira. Parecia que depois do jogo contra Marrocos, simplesmente a seleção da Escócia parecia que era a Holanda da época do Cruyff, parecia que era a Espanha de 2010, que tinha aquele tic-tac, pois todo mundo, simplesmente todo mundo, depois da partida contra Marrocos, disse que o Brasil não conseguiria nem passar da primeira fase. E o Brasil simplesmente falou para esse pessoal aí que é pessimista, falou assim: calma, amigão, a gente é o Brasil, a gente é pentacampeão. Ontem mostrou muita oportunidade, ontem mostrou o que o Brasil precisava: confiança. Confiança em alguns atletas que a gente não tem. Ontem o Bruno Guimarães amassou a bola, jogou muito bem. Ontem o Vinícius Júnior mostrou que ele tem o protagonismo que a gente precisava. Ele tá muito bem nessa Copa do Mundo. E para os corneteiros de plantão, ontem teve um saborzinho ainda mais especial. E nem tô falando do 3-0, simplesmente porque ontem foi o Ney Day. Exatamente, o menino Ney voltou. E pode ser muita gente falar: nossa, mas ele jogou 20 minutos. Mas ele jogou e entrou dentro de campo. Chupa, seus corneteiros de plantão, chupa. E eu também não vou agir aqui como se ele tivesse entrado, feito 3 gols, dado 4 assistências. Ele não fez isso. Foi pouco tempo de jogo para o Neymar, mas já é um lado positivo. Ele tem muita técnica, deixou o Vinícius uma hora na cara do gol. Ele sabe jogar bola, ele é muito bom e tecnicamente ele é acima de todo mundo. E também eu vou falar bem, pois eu sou uma Neymazete de plantão, não tem como falar mal desse cara. Pois ontem ele simplesmente entrou em 20 minutos de jogo e deu para ver uma coisa muito positiva que eu vejo muito na seleção argentina, que os caras procuram o Messi e não deixa ele marcar, não deixa ele perder um pouquinho do fôlego que ele tem ainda. Ontem deu pra ver muito isso na seleção brasileira. Ontem eu vi um Neymar que não marcava muito, simplesmente esperava a bola no pé, e simplesmente a seleção brasileira querendo marcar, querendo roubar a bola pra achar o craque. Ontem eu vi muitos lances que às vezes o cara poderia ter o gol, o Neymar, o próprio Vinícius Júnior, o próprio Bruno Guimarães, Matheus Cunha, mas o pessoal procurando o Ney, mostrando que ele é o ídolo, simplesmente fazendo muito parecido com a Argentina do Lionel Messi. Todo mundo vê o cara como ídolo, e simplesmente o Neymar é ídolo de muita gente que tá jogando ali na seleção brasileira, e principalmente de muito torcedor brasileiro. Como eu disse, eu sou Neymarzete, pra mim ele é um ídolo, pra mim ele é um craque, ele é o cara da seleção brasileira, e simplesmente a seleção tem que se comportar assim, tem que deixar o Neymar livre para ser feliz dentro de campo e mostrar o que ele tem de especial, que é jogar bola. E outro cara que a gente corneta muito é o tal do Vinícius Júnior. E desta vez eu tenho que tirar o chapéu, pois o cara tá jogando muita bola. Simplesmente 3 jogos, 3 gols, e tá sendo um dos artilheiros da Copa do Mundo. Tá atrás, claro, de Messi, Haaland e Mbappé, mas ele tá ali na cola. E simplesmente por quê? Porque ele tá jogando livre dentro de campo. O Ancelotti deu uma posição simplesmente parecida muito com ele no Real Madrid, e foi onde o Vinícius Júnior mais se destacou com o Ancelotti. E simplesmente com a volta no Ney, deixando esse Vinícius Júnior mais livre, leve e solto, e com possibilidade de passe, que o Neymar, querendo ou não, sabe fazer muito isso, vai ajudar demais o Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo, levando até por umas oitavas, quartas, e tomara que chegue até a final, pois se o Vinícius Júnior continuar assim, pode ser um dos craques da Copa do Mundo de 2026. Mas como a gente estava falando das oitavas de finais, 16 avos que agora tem na Copa do Mundo, quem será, a pergunta que não quer calar,
Quem será o próximo adversário? Muitos se dão que pode ser a Holanda ou o Japão. E se for alguma dessas duas seleções, pode vir. A gente não tem que ter medo, a gente tem que mostrar o valor dos nossos jogadores e o valor da camisa da seleção brasileira. Mas eu fiz um vídeo atrás que dá um pouquinho de medo que um cara que previu a Copa do Mundo de 2018 e 2022, que ele acabou acertando a campeã França e também a Argentina, que ele falou que simplesmente o confronto na Copa do Mundo de 2026, o Brasil seria eliminado pro Japão. Dá um pouquinho de medo? Dá. Mas esse cara tá totalmente errado. Pois a gente não tem que ficar ligando a respeito da camisa de qualquer seleção. A gente é pentacampeão mundial, cara. A gente é o Brasil. Então, se vir a Alemanha, se vir a Argentina, se vir Japão, Holanda, a gente tem que enfrentar e a gente tem que tentar passar. É simplesmente isso, porque vai ter esses confrontos. Em qualquer momento vai ter esse confronto. Se for nos 16 avos, a gente vai pegar, enfrentar e a gente vai tentar eliminar essas seleções. Mas a gente tem que enfrentar qualquer seleção, pois a Copa do Mundo é assim. Na final, a gente vai enfrentar uma grande seleção. Na semi, qualquer fase tem que enfrentar qualquer seleção. Não tem que ficar pensando, vamos passar pelo Cabo Verde. Ai, que fácil que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, você tem que entender que é uma coisa difícil, por isso que é em 4 anos. Cara, a respeito de muito brasileiro que tá pessimista dessa seleção, eu tô muito otimista, pra falar a verdade. Eu tô mais leve, porque realmente a seleção tá muito mais organizada. Dá pra ver que o Ancelotti tá colocando o seu dedo, e lá ele. Mas dá pra ver em campo que a gente tá organizado. A gente tem um técnico à altura da seleção brasileira, pois nos últimos anos, pelo amor de Deus, cada bagre que assumiu a seleção brasileira, e hoje a gente tem um técnico de ponta. Exatamente, o Ancelotti é o cara perfeito para essa Copa do Mundo. E principalmente quando a gente tem a tropa do Ney. A tropa do Ney tá querendo ganhar a Copa do Mundo, e não é só para ele, para a seleção brasileira. Agora, eu vou deixar uma pergunta para vocês. O Neymar, no próximo jogo, se ele tiver adaptado para jogar 90 minutos já, titular absoluto ou ainda merece um banco de reservas ali? Qual seleção você prefere pegar? Japão, Holanda? Deixe nos comentários. Cara, aí chegou o momento de eu pedir seu like ou dislike, faz o que você quiser aí. E simplesmente, se você gostou desse vídeo, compartilha para geral. E já sabe, aqui a Copa do Mundo é o nosso entretenimento, futebol é o nosso entretenimento, e eu trago aqui para vocês todas as notícias de futebol que você precisar.